Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar a história da meia-noite. Meu nome é Túlio, mas enquanto eu era menino, 9 anos de idade, eu tinha um apelido que vinha do próprio nome, até porque eu sempre fui de gaguejar. Então, quando o pessoal perguntava o meu nome, como você chama? Seria Túlio, mas eu gaguejava, Tutúlio. E eu virei Tutu. O apelido acabou sendo, na verdade, pensado e dito por mim. Talvez não pensado, mas na minha gagueira eu acabei entregando a todas as pessoas que me cercavam o meu apelido. E eu virei o Tutu. Tinha 9 anos de idade. Naquela época, não havia nenhum menino que morasse naquela cidade, no interior, no sertão nordestino, que não tivesse que fazer a primeira comunhão. Talvez a primeira comunhão para aquele momento da vida fosse tão ou mais importante do que o diploma do grupo. É verdade. As pessoas preferiam que o menino, que a menina, tivesse a primeira comunhão do que o diploma do grupo. E eu me lembro perfeitamente que a paróquia de São Sebastião, que era a paróquia da nossa cidade, ela, num período do tempo, do ano, se enchia de menino de catecismo. E noutras vezes não havia tanto assim, dependendo da turma. Na minha, por exemplo, tinham mais meninas do que meninos. De menino, na minha turma da primeira comunhão no catecismo daquele ano, tinham 3. O restante, umas 8, eram todas meninas. Só que eu, o Tutu, eu era o preferido daquele padre, Padre Joaquim. Ele dizia que amava tutu. Eu gosto de comer tutu. Tutu, vem cá. Tutu, vamos lá. Tutu, vem comigo. Tutu, vem aqui. Venha buscar tal coisa. Não, eu não posso cometer um erro e misturar as estações. Eu não posso dizer que todos os padres sejam iguais. Tampouco eu questiono aqui a fé de quem quer que seja ou a providência divina. Esse é apenas o meu relato, uma perspectiva da história. Eu sei que tendemos a não ser imparciais quando repassamos a própria vida, porque nesse momento eu estou repassando a minha própria vida. Nada é fantasia. Tudo aconteceu. Então eu quero que vocês entendam, por favor, que isso deixa marca profunda em qualquer ser humano. E principalmente marcas profundas num homem.
Eu não tive muita escolha. Eu acabei sendo de fato vítima. Eu adoro Tutu. Vem comigo, Tutu. E o padre Joaquim, ele me carregava para tudo que é canto. Parecia para todos ali que frequentavam a igreja que simplesmente eu agradava o padre Joaquim em tudo. Por isso eu era o predileto dele. Só que ninguém enxergava que por trás daquela batina que aproximava o padre Joaquim do céu, havia o diabo nele. Ele era diabólico. E muito embora eu acreditasse num Deus que também é Pai, eu penso que perdi a fé nos homens, conhecendo o padre Joaquim, o verdadeiro diabo em pessoa. Difícil acreditar ou confiar em alguém depois disso que eu vivi. Mas você que está me ouvindo me entenderia se tivesse vivido na cidade que eu vivi, naquele interior, naquele sertão nordestino, e desde pequeno dentro de uma comunidade católica, ouvisse que o padre é o esteio moral, o padre era o que ditava regras à sociedade, o padre era aquele que tinha autoridade de Deus para nos perdoar, inclusive, dos nossos pecados. Foi o que eu aprendi. E de repente você vê na figura de um padre tudo que eu via na figura do padre Joaquim. Eu, depois disso, pequei muito, eu sei. Mas eu sou obrigado a dizer que sou apenas um homem com a alma marcada pelo mal. O mal que um outro homem me fez. Lutei e luto a minha vida inteira para esquecer um trauma e tentar seguir meu caminho, ser alguém na vida, no mundo no qual eu já comecei em desvantagem quando nasci, por ser discriminado pela minha pobreza e pela minha cor. O Tutu é negro. Eu sou um homem preto. E o padre Joaquim, ninguém percebia que era por maldade, mas ele dizia: eu adoro tutu de feijão preto. Eu como até lambuzar os beiços. Ninguém percebia a maldade que havia por trás dessas palavras. O tutu de feijão preto era eu. E ele comia até lambuzar os beiços. O que ele queria dizer com isso? Vocês vão entender. Ele me estuprou. O padre Joaquim abusava de mim. As idas com ele para ir buscar alguma coisa no distrito vizinho com a charrete do padre. Tinha paradas pelos meios dos caminhos, enquanto ele roçava um pouco do capim para o seu cavalo, cortava um pouco com a foice. Ele se aproveitava e, de maneira covarde, abusava de mim. Era difícil para mim. Eu tinha 9 anos de idade. Quando ele dizia: eu amo tutu de feijão preto, se referindo a mim, eu como até lambuzar os beiços, eu sabia perfeitamente o que ele queria dizer. Contei na minha casa a respeito do estupro, não me calei. E a reação dos meus pais não poderia ser a mais apática. A minha mãe fez que não ouviu, que não entendeu, me obrigou a continuar indo à missa, na catequese. O padre Joaquim era um santo. Eu não podia inventar aquelas coisas a respeito dele. Se eu estava em pecado, eu precisava deixar Deus agir
na minha vida, me conceder o seu perdão. Para isso, eu precisava me sacrificar como o Filho amado e Salvador fez na cruz. Tutu, aprenda com o exemplo de Jesus. Meu pai também se omitiu. Numa cidadezinha como a minha, em que todos conheciam todos, meu pai não teve a coragem de se colocar contra a autoridade de um padre, a autoridade religiosa de um padre. Meu pai foi covarde, era covarde, e me fez acreditar que o silêncio era o melhor para mim. Pelo menos não iria me estigmatizar como uma criança estuprada. Hoje eu entendo que meu pai fez o melhor para ele. Tão machista como era, não queria passar a vergonha de ter um filho que seria ridicularizado como bicha, gay, maricas ou qualquer outro adjetivo pejorativo que me seria imputado por culpa de ter transado com um homem, não importando o fato de eu ser uma criança e que eu fui obrigado ao ato, sendo apenas o tutu de feijão preto, o preferido do padre Joaquim, que usava uma batina preta também. No entanto, enegrecido estava o coração daquele homem, que de santo não tinha absolutamente nada. Ele era o diabo em pessoa. O incrível é que, por conta disso, não virei gay, nem sei se alguém vira. Tornei-me um homem heterossexual, vítima e talvez até algoz de minha sexualidade. A gente, depois de passar por uma experiência como a que eu passei, não volta a ser a mesma pessoa. Mas havia uma coisa que eu comecei a fazer. Não tendo atitudes que me defendessem de papai e nem de mamãe, eu comecei a desejar a morte para o padre Joaquim. Eu olhava para ele, especialmente nos momentos que ele ficava de costas para mim, e eu falava: podia morrer, desgraçado. Podia morrer, desgraçado. Podia morrer, desgraçado. Podia morrer, desgraçado. Eu desejava a morte para o padre Joaquim. E especialmente naquele dia, quando ele subiu a torre para consertar alguma coisa no sino, eu pensei: podia cair, desgraçado. E aconteceu. Ele tinha que andar sobre um pedaço de madeira que devia ter uma largura de 15 centímetros. Era um caibro. Ele teria que caminhar por ali para tocar no sino e consertá-lo, porque na medida em que se tentava balançar o sino, havia um enrosco, um defeito naquela madeira que sustentava o sino. Então o padre, ele foi naquele caibro, naquela torre alta, 15 centímetros de largura. E eu fiquei na espreita. Antes ele havia dito: Tutu, eu gosto muito de você, Tutu. Ainda mais Tutu de feijão preto. Eu como até lamber os beiços, lambuzar os beiços. Fiquei calado, fingi um meio sorriso. Era sempre essa minha atitude com o padre Joaquim, enquanto que ele caminhou sobre aquele caibro de 15 centímetros de largura. Mexeu no sino, porque ele tinha que ajustar o balanço do sino.
podia morrer, desgraçado. O sino se deslocou e deve ter batido contra as pernas do padre. O detalhe eu não sei precisar porque não o vi, mas eu só escutei o grito dele: ai! Ele caiu lá de cima e ouvi quando o corpo bateu nas pedras do chão. Caiu, miserável. Eu segurava o riso. Não seria uma atitude de um menino de 9 anos. Mas sofrido como eu estava, foi a minha reação. Caiu, desgraçado, caiu. Virou um alvoroço na pequena cidade. Não houve socorro para o padre. Ao bater o crânio naquelas pedras irregulares do chão, o crânio se abriu. Pedaços de miolos de cérebro se espalharam ao redor do corpo. Choque para a cidade. Todas as pessoas estavam entristecidas, chocadas, menos um menino. Tutu, eu não. Vocês não imaginem a força que eu fiz para não rir durante o velório do padre. A cidade inteira foi. Eu fui. Eu não era assim tão alto com 9 anos de idade. Eu cheguei a ficar à altura do caixão e teve uma hora que eu coloquei-me na ponta dos pés para olhar para a cara dele. Dei um meio sorriso. Teve alguém por perto que comentou: nossa, olha como Tutu gostava do padre. Eu escutei. Eu olhei para a pessoa e pensei comigo: sabe de nada, inocente. Olhei para a cara do padre e falei: morreu, desgraçado. Morreu. O padre foi sepultado. Mas foi a partir da morte do padre que eu passei a ter pesadelos. Quer dizer, pesadelo para o padre. Porque, na verdade, eu não sofria, não, durante os pesadelos. O padre, ele estava amarrado numas madeiras. Eu me lembro que era uma madeira circular e cheia de furos. Então, imagine, era um homem, que era o padre, encostado naquele círculo de madeira repleto de furos, e por aqueles furos passavam correias de couro, e aquelas correias prendiam o corpo do padre. E aquele círculo, aquela madeira circular, girava de um lado para o outro, quase que colocando o padre de ponta cabeça. E o padre dizia: me perdoa, Tutu. Eu preciso do seu perdão, Tutu. E eu respondia durante o pesadelo: não, eu não te perdoo, padre. Eu não te perdoo. Ah, Tutu, me perdoa, Tutu. Aí aquele círculo, quando eu repetia que não o perdoava, girava no sentido de cair num grande precipício, mas que eu via dentro desse precipício havia muito fogo. Aquilo representava para mim o fogo do inferno. Fogo do inferno. Eram pesadelos, mas nos quais eu não sofria. Eu tinha a satisfação de ver o padre sofrendo. E assim o tempo passou. Chegou
o dia que eu conheci a minha mulher e me casei com ela naquela mesma igreja de São Sebastião, onde tudo aconteceu. E que eu conhecia bem porque em alguns cômodos dela acabei abusado, conforme já o descrito aqui. E no momento do meu casamento, quando eu já saía da igreja depois da cerimônia, eu via na lateral da igreja Padre Joaquim com a sua batina preta. Eu via, aí não era mais o pesadelo, eu o via. E ele estava de novo naquele círculo feito em madeira, cheio de buracos, com couros, correias de couro que prendiam o seu corpo, e ele ia pela lateral da igreja, mas dentro daquele círculo que ia girando no sentido em que eu caminhava para deixar a igreja. E eu via as expressões, não ouvia o som da sua voz, até porque se tocava instrumento na igreja, era o dia do meu casamento, mas eu via as expressões, os pedidos de socorro do padre. E eu cheguei a dizer à minha noiva, não entendeu. Agora já era minha mulher, porque a cerimônia do casamento já tinha acontecido. Eu olhava e dizia, não te perdoo. Não te perdoo. Porque eu sabia que os gritos, inaudíveis, mas eram gritos pelas expressões, era para que eu o perdoasse. Não te perdoo. O que foi que você falou? Não, nada. Depois de tantos anos, já completei 30 anos do meu casamento. Agora eu converso abertamente com a minha mulher sobre o assunto, mas eu sofri tanto para tocar nesse assunto com ela. Como é difícil você falar para sua esposa que um dia você foi abusado. Ela tem uma cabeça muito boa e me deu total condição dessa conversa. Relatei para ela e ela me aconselhou, perdoa. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Então hoje ela pediu, foi ideia dela que eu te escrevesse, para que pessoas que conheçam mais sobre essa matéria me digam se eu devo de fato perdoar, embora eu não consiga, porque a minha satisfação, devido ao trauma todo que eu vivi, é dizer para ele, não te perdoo, desgraçado, eu não te perdoo. É a satisfação que eu sinto. Mas eu busco essa orientação. Ela, minha mulher, eu tenho um respeito muito grande pela Ângela. Ela pediu que eu escrevesse essa carta, contasse minha história, em busca de uma orientação. No meu lugar, você faria o quê? A minha mulher acha que se eu perdoar o padre, eu vou me sentir muito melhor. Ela acha que o trauma, aquilo tudo que eu carrego do passado, vai se atenuar e amenizar. Sinceramente, eu não sei, porque eu tenho o que se pode chamar de uma vida próxima da normalidade, porque depois de ter vivido tudo que eu vivi, é difícil você dizer que você tem uma vida normal. Eu só tenho dúvida porque eu tenho satisfação de dizer que eu não perdoo o padre. Eu tenho medo de perder essa satisfação. Me oriente. Eu confio demais nas pessoas que te ouvem, Paulinho Boa Pessoa. E nessa história da meia-noite, eu queria pedir a sua orientação. Tudo o que eu contei aqui, nesse relato, é sério. É muito sério.
Uma outra coisa, já não tenho mais os meus pais, mas esses eu os perdoei. Na hora da morte de cada um, você acredita que eles me pediram perdão? Me pediram perdão pelo que fizeram comigo quando eu era menino. Porque eles não foram atrás de uma punição para o padre. Ouviram, eu falei com as pessoas indicadas, os meus pais. Eles não me protegeram naquele momento. E ficaram com peso na consciência tanto que, no dia da morte de cada um deles, eles me pediram perdão. Eu os perdoei, mas o padre, eu não consigo. É por isso que eu digo que eu sou um pecador. A minha mulher acha que vai me fazer bem o perdão. Preciso da orientação de vocês. Assinado Túlio. Mas não ligo não, podem me chamar de Tutu. Acabou sendo esse o meu apelido para sempre. Se você gostou da minha história, aproveita, curta, dando o seu joinha. E, por favor, peço a vocês que se inscrevam no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se puderem, mandem um valeu demais pro Paulinho, porque ele merece fazer esse canal crescer, progredir e melhorar. Agradeço.